Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje novamente aqui para mais um webinar aqui em conjunto com o PMI São Paulo e com a Dinsmore Compass. É um prazer tê-los aqui conosco hoje. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Vamos falar sobre Organizational Agility, né? Agilidade organizacional. E para isso eu tenho aqui dois convidados, nobres convidados aqui, para a gente poder falar um pouquinho disso, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Alex Urbano, eu sou presidente atual do PMI São Paulo, né? Estou aqui desde a gestão de 2015, 2016, agora 2017 e 2018, e estou aqui hoje com dois convidados, com o Paul Dinsmore, que foi um dos fundadores do PMI São Paulo, e também estou com o William Wada, também, que tem um currículo aqui excepcional. O William foi atual CIO do Cinemark, foi head, né, de transformação digital do Banco Pan, foi CTO do Buscapé, IT Manager do Magazine Luiza e IT Manager do Banco Carrefour. Não é isso, William? Isso aí. Boa noite, pessoal. E o Paul Dinsmore, né, que é presidente do conselho da Dinsmore Compass, atualmente, é um fellow do PMI Global, né, uma das pessoas reconhecidas como fellow pelo PMI. Prazer tê-lo aqui, viu, Paul? Satisfação, muito grande. Muito bom estar aqui com vocês. Então, a gente vai iniciar esse webinar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho aqui sobre esse tema aqui que me toca bastante, né, essa questão da agilidade organizacional e também tudo que vem decorrendo disso, né, a parte de transformação digital e tudo isso, né. Então, eu queria aproveitar aqui e começar, né, com o William aqui, né, e te perguntar, William, assim, você é um líder digital, né? Você se considera um líder digital, e o que define ser um líder digital, né? Qual que é esse contexto? Fala um pouquinho para a gente. Eu acho que isso é um papel fundamental que eu tenho desempenhado na minha carreira nesses últimos quase 7 anos, e acho que o que é ser um líder digital? Né? Eu acho que principalmente, e aí falando muito com o papel de uma pessoa que vem da área de tecnologia, né? Esse é o meu background principal. Eu acho que é uma pessoa que entende muito o que é esse novo contexto de digital que está acontecendo na companhia, ou nas companhias, no mercado como um todo, e que consegue traduzir isso, não só para o time interno, mas também consegue utilizar a força da tecnologia para ajudar a empresa a entender estas novas oportunidades que aparecem, ou esses desafios, né, em termos de tempo, em termos de necessidade de conviver com mudança e com pressão de concorrências, dentro desse contexto de digital, de uma forma que consiga ser um participante e protagonista dentro dessa transformação. Ok, muito bom. E você se considera hoje, nesse momento, assim, um líder digital mesmo? Eu acho que isso é parte inerente da minha posição hoje e tem sido nos últimos tempos. Né? E falando um pouco mais sobre o que significa isso, né? Acho que é fundamental que a gente perceba algumas características sobre essa questão do que é característico dentro dessas iniciativas de digital. O que a adoção cada vez maior de mobile e de internet tem feito nas empresas. Acho que um dos aspectos cada vez maior é o caráter de incerteza em muito dos contextos de negócio e principalmente naquilo que chega de demanda em cima da área de tecnologia, ou que se apresenta como desafio para as áreas de tecnologia. Então, isso é uma variável que antigamente você tinha muito mais certeza do horizonte. Então, os projetos vinham muito mais bem definidos, o grau de incerteza era muito mais controlado através da discussão sobre o tipo de risco que você poderia ter naquele projeto. Você fazia isso como um dos pilares fundamentais da condução de um projeto. Hoje em dia, o nível de mudança que é possível acontecer dentro de um escopo de um projeto, de um negócio, de uma companhia, leva isso para um grau muito maior, de forma que parte da modificação do teu processo de trabalho tem que incorporar o caráter de incerteza como um fato de que vai acontecer desde o nascimento da ideia até o término de uma etapa inicial de um projeto. Então, isso implica nas pessoas que estão com isso como liderança, uma série de posturas, de mentalidade, de ferramentas diferentes do que se trabalhava antigamente, de forma que você consiga, principalmente,
se adaptar em relação a cada nova variável que você detecta, que era desconhecida, e eventualmente com muita humildade e percepção de que talvez aquilo que era o seu plano de escopo ou plano de negócio original talvez não faça mais sentido e você precisa reposicionar o seu projeto, o teu plano de negócio, a tua companhia. Né? Então isso é parte do que a gente tem que trazer cada vez mais quando a gente fala de um líder digital. Né? Mas muitas organizações não estão preparadas para entender essa diferença e acham que essa questão do uma transformação digital é a gente passar a ter sites e aplicativos, né, em canais digitais e basta a gente continuar fazendo como a gente fazia antigamente. Então, um líder digital tem que ajudar a empresa e o próprio time a entender que é muito mais do que só isso. Né? Então, não se trata de ter uma estratégia para estar presente em site ou em aplicativos móveis. Isso não é suficiente para estar presente nessa questão de transformação digital. Tem muito mais do que só isso e o líder digital tem que conseguir entender isso muito bem e traduzir isso para as áreas de negócio de forma que essa parceria que sempre existiu e hoje em dia é cada vez mais necessária entre a área de tecnologia e as áreas de negócio consigam compartilhar desses fatores e aí seja iniciativas de cada vez mais sucesso. Ok, e aí pegando esse gancho do que você falou, falando aqui com o Pô, né, Pô, as empresas, elas ainda estão vivendo esse momento de transformação, né? Então, as empresas ainda têm que conviver com uma estabilidade de uma carteira existente, né, delas, e ao mesmo tempo se adaptar para essa transformação, né? Como é que as organizações estão lidando com isso, Pô? E qual que é o papel dessa liderança transformadora nesse ambiente? Bom, o nosso tema aqui de agilidade organizacional está muito ligado, né, com o William acaba de falar sobre transformação digital. As duas coisas andam juntos, com certeza. Agora, o desafio é como lidar com as coisas, os sistemas legados, as coisas que precisam continuar acontecendo e como entrar com dinamismo, certo? É muito mais vigor e agilidade com as coisas novas que vão acontecer. É um estudo feito pelo Harvard, que eu achei interessante, algumas figuras de liderança e deram nomes. Um dos nomes que deram foi o pensador digital. É preciso ter alguém lá no topo, né, que está pensando nas coisas de uma maneira grande. Outro papel importante é o disruptor digital. Aquela pessoa que entra e cria um pouquinho de caos e tal, de maneira tal que as coisas ficam confusas e depois se resolvem. Você tem também o líder digital, certo? E o transformador digital. Então, tem todas essas figuras que muitas vezes precisam vir de fora, tá? Ou precisam ter assessoria para que essas mudanças aconteçam, que dificilmente, porque se trata de mudança, né? Que é outro assunto que a gente vai tratar em seguida. Perfeito. William, você já trabalhou nos dois modelos, né? Você já trabalhou em empresas totalmente tradicionais, né? E empresas digitais mais recentemente, né? O que você vê de diferença entre essas duas organizações e o que você vê de similaridade entre as duas também, né? Como é que você vê isso? Eu acho que um dos pontos é a questão até que o Paul acabou de comentar. Então, acho que as empresas tradicionais elas já partem de um certo legado, né? E legado não com viés pejorativo, mas pelo fato de que todos os seus processos estão lastreados em uma série de sistemas e processos de trabalho, né? E que quando você começa a fazer um processo de estar presente ou ter que conviver com canais digitais, é importantíssimo que você perceba que parte desse seu legado tem que ser adaptado e que parte tem que ser preservado. Então, isso é uma das coisas que estar envolvido em iniciativas digitais te força a pensar, né, em como conviver com essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é um dos aspectos. O segundo é, normalmente, uma empresa que já nasce digital, ela tem como grandes desafios a questão do próprio modelo de negócio, né, que está muito lastreado no próprio conceito de Lean Startup, né, que é uma pergunta mais essencial, que é, será que o nosso negócio se sustenta? Né? Como é que essa empresa sobrevive e vai evoluir, vai crescer e maturar num contexto que é extremamente incerto?
Então, uma série de processos que as empresas naturalmente digitais têm que implementar é um processo de nascimento de um negócio e conviver com esse grau de incerteza. Então, muitas delas têm, talvez, a vantagem de não ter legado, porque elas estão criando o negócio, então não tem processos que já se demonstraram válidos. Aí seriam essas startups digitais que já vêm com esse mindset, né, de digital. E que algumas delas não vão sobreviver, talvez por justamente não conseguirem perceber a necessidade de sedimentar, de profissionalizar alguns desses processos na medida em que elas crescem de tamanho, que o modelo de negócio vai se confirmando. Muitas delas ficam muito focadas só na questão da inovação, de conseguir responder o mais ágil possível em relação às mudanças de mercado ou às concorrências, mas esquecem que aquilo que já está funcionando tem que ficar cada vez mais melhorado, evoluído, e vão acabar se tornando de alguma forma um legado, ainda que tenham talvez poucos anos de vida. Tem que ser protegidas do ponto de vista de, olha, esse processo está funcionando muito bem, e a gente não deve expor isso a alterações desnecessárias. Tem que começar a entender essa separação entre o que ainda é incerto e que precisa ter uma ótica muito pragmática de perceber se aquilo está funcionando e descartar se não tiver, mas ao mesmo tempo isso não é um dogma. Então não é que qualquer processo da organização, qualquer sistema pode ser descartado a qualquer momento de vida daquela empresa, daquela organização, só porque ela é uma empresa fundamentalmente digital. Tá. Só pegar mais um gancho no que você falou aqui. E as empresas que são... Essa mudança toda que está acontecendo nos ambientes tecnológicos hoje em dia, e na velocidade com a qual o consumidor tem acessado informação e tudo isso, como é que as empresas hoje, elas podem... As empresas que são mais tradicionais, elas vão sobreviver a esse mercado que busca muito mais agilidade, onde o consumidor tem ali na palma da mão, no smartphone, a condição de ficar buscando outros negócios ou concorrentes, ou fazendo pesquisas muito mais rápidas. O consumidor cada vez está mais exigente. A empresa que ficar no modelo tradicional, ela sobrevive nesse mercado atual? Olha, cada segmento está num time muito diferente de impacto em relação a esse movimento todo digital. Então, algumas empresas de alguns segmentos já estão sofrendo muito isso e estão tendo que correr atrás, entre aspas, do prejuízo e entender como se adaptar a isso. E tem outras que ainda estão num time muito inicial e ainda vão ter um tempo de se adaptar a tudo isso. Okay. Muitas delas ainda estão imaginando muito que a questão de transformação digital, de novo, é só ter um site e só estar presente em aplicativos. Na verdade, esses dois canais, o que eles traduzem é muito essa questão de estar onde o nosso cliente quer que a gente esteja. Então, isso é uma das variáveis que tem que estar muito presente quando você começa a entender esse processo de transformação digital, que é o poder novo que está na mão do consumidor dos teus serviços ou dos teus produtos, e a facilidade com que esse cliente seu pode levar a intenção de negócio dele para qualquer outra empresa, para o seu concorrente, ou até uma empresa que você não considerava normalmente o teu concorrente, mas cujo modelo de negócio acabou cumprindo uma necessidade desse teu cliente, que acaba concorrendo indiretamente quando você vê, de repente, uma parte dos teus clientes já migraram para um outro mercado. Então, essa é uma das variáveis que tem que estar muito presente numa companhia, até mais do que essa questão de transformação digital. A gente já fala sobre a questão de orientação ao cliente há muitas décadas, enquanto mote, de como a empresa sobrevive, ela tem que estar focada no cliente, só que este contexto todo de digitalização e acesso mobile e outros tipos de canais digitais tem colocado isso muito mais aflorado, junto com a questão de redes sociais, onde você acaba colocando a sua opinião para um universo gigantesco de pessoas e acaba influenciando diretamente clientes e potenciais clientes. Tem empresas que ainda não entenderam que isso é fundamental de ser tratado. Por quê? Porque o cliente continua sendo cada vez mais o principal driver dos teus serviços e dos teus produtos. Então, aí beleza. Aí deixa eu pegar também agora esse ponto que você falou e perguntar aqui para o Paul, o papel, para fazer essa transformação, como é que você avalia o papel do change management nessa história toda? Como é que você enxerga isso? Bom, existem várias escolas sobre change management. Tem gente que diz que change management e project management é igual.
É tudo a mesma coisa. Afinal, um projeto começa do zero, daí você faz a mudança ao longo e você termina o projeto. Então, existe uma justificativa, uma lógica atrás disso. Agora, tem outras escolas que dizem o seguinte, sim, existe uma sobreposição, mas uma complementação. Dentro do contexto que nós estamos falando de agilidade organizacional e transformação digital, então é interessante olhar de uma maneira um pouquinho diferente. Ou seja, o gestor de projeto é preciso, vamos imaginar, ele tem a sua função de fazer a coisa acontecer, tecnicamente. Ele tem um objetivo, então ele tem que fazer a coisa acontecer. Tá? O change management, ou gestor de mudança, podemos considerar mais voltado ao lado comportamental. Ele é mais uma mudança no comportamento e na percepção dos stakeholders. Tá? Então, é o mais soft. Né? Agora, você pode dizer que o bom gerente de projeto sabe fazer as duas coisas. Em alguns casos, sim. Mas a complexidade de hoje que nós temos é muito complexa em relação à transformação digital. É preciso ter alguém olhando especificamente isso, que a mudança nas percepções das pessoas é monumental, é que é preciso, é muito, muito grande. Sem dúvida. Mas basta você assimilar essa questão, quer dizer, fazer um bom gerenciamento da mudança, ou você também precisa estar apoiado aí, métodos ágeis são suficientes para ajudar essa mudança ou não? Bom, o método ágil por si só, o próprio processo já ajuda a coisa a acontecer, sem que você tente fazer a cabeça da pessoa, mudando a metodologia, já ajuda, mas certamente não é o suficiente. E pode ser suficiente em nível pequeno. À medida que você cresce, então as coisas se complicam muito mais. É preciso, então, haver influência em todos os níveis, a nível do conselho, a nível da diretoria. Você tem que ter gente lá no conselho, né, que pensa transformação digital. Quer dizer, isso é o que você vê para que as empresas, as organizações, elas possam mudar esse lado comportamental e usar isso para alavancar os modelos ágeis que tem dentro dela, é isso? Dessa forma? São coisas que se complementam, né? O esforço ágil, né? Tem de baixo para cima, certo? Ao mesmo tempo, precisa ter de cima para baixo, em termos do negócio, propriamente dito, né? Não é a tecnologia, né, que manda, né? Então, as duas coisas precisam se complementar. Lembrando o caso da Amazon. A Amazon agora comprou o Whole Foods, né? Tá bom. Então, isso é uma disrupção brutal no mercado, totalmente. Então, como lidar com tudo isso, certo? Então, é preciso, então, sim, ter esse esforço de baixo para cima, mas a gente lá em cima, o tal de CDO, né, o Chief Digital Officer, né, precisa ser uma pessoa que vem da sua formação aí, por exemplo, né, e que foi aprendendo ao longo do tempo, certo, a entender a complexidade de todas as coisas. Eu acho que isso tem muito a ver com a questão de como você expande a adoção de agilidade para um nível corporativo, a ponto de dizer que a gente tem um Organization Agility, né? Uma agilidade organizacional. Não basta que você esteja aplicando metodologias ágeis dentro da equipe de tecnologia ou num projeto, né? Porque o grande desafio num contexto como esse os projetos que estão sob esse tipo de chapéu, se eles tiverem o estilo, se eles tiverem a característica que é mais aderente a esse tipo de metodologia, eles realmente vão começar a entregar valor mais rápido para o cliente, interno ou externo. Sem dúvida. Mas para isso escalar, realmente aí a gente entra com o contexto todo de change management, para que mais do que só os departamentos de tecnologia e os clientes da área de tecnologia estejam envolvidos nessas iniciativas e entendam como a gente extrapola esses conceitos que a gente aplica dentro de um time de Scrum, de Kanban, para um nível organizacional. Esse que é o contexto, né? E nesses outros contextos não tem desenvolvimento de software. Mas a metodologia e a mentalidade é perfeitamente aplicável desde que você tenha esse tipo de problema, né, caracterizado, que você venha com toda essa questão da postura da pessoa que vai ajudar nesse contexto de transformação. Você venha com uma metodologia como o Change Management para ajudar a
sedimentar as diferenças de percepção de cultura, de processos, a trabalhar a cabeça dos stakeholders, não é, para aprenderem a separar essas diferenças e entenderem que uma parte dos processos que os trouxe até aquele momento não são mais adequados para esse tipo de contexto, não é? E que isso não causa um parafuso na cabeça das pessoas ou que provoque a resistência que é natural e isso não consiga escalar para um nível organizacional. Embora, quer dizer, essa mudança, essa transformação digital seja um fenômeno que está alicerçado ali na tecnologia, né, que está trazendo essa transformação, mas é muito mais uma transformação não somente na área de tecnologia, mas ela é cultural, ela envolve toda a organização e toda a organização precisa entender esse contexto para trabalhar com essa questão da agilidade organizacional, né? Para explorar ao máximo. Não adianta só tecnologia, só TI drivar isso dentro da organização e tentar ficar ali fechada numa caixinha, né? Isso a gente aplica método do ágil, então a gente já está digital. Isso, aí como é verdade. Como o Paul disse, é uma questão, quer dizer, que é bottom-up, né, na realidade, mas ela também tem que ser feita top-down, ou seja, da administração da empresa para toda a organização, né? Para que haja essa mudança cultural dentro da organização. Está correto isso? Exatamente. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta. Quais são os principais conflitos, né, que você vê nessa transformação digital toda, né, na organização? Quais são os principais conflitos que a gente acaba vendo no dia a dia? Eu acho que um dos principais, quando a gente fala, por exemplo, do contexto de condução de um projeto, é a aceitação de que alguns desses projetos que a gente está falando de tipo digital não têm as mesmas características de um projeto tradicional, no sentido de o escopo poder ser antecipadamente muito bem definido e, portanto, você poder trabalhar com um cronograma que você vai perseguir e seguir à risca para garantir 100% no prazo e no orçamento, né? Então, são poucos os projetos de dígito onde isso se materializa. Pelo contrário, se você precisar que o projeto de dígito tenha isso totalmente definido, você provavelmente perdeu o timing da oportunidade. Tá? Então, isso é uma das coisas muito difíceis quando você começa a querer fazer uma transformação ou você falta esse apoio de processo, de cultura, para ajudar principalmente seus clientes internos, seu stakeholder, a perceber que quando você quer começar a realmente adotar práticas digitais dentro da tua organização, você tem que estar aberto a perceber estas diferenças, né? E estar aberto a entender que o jeito de trabalhar nisso vai introduzir algumas mudanças dentro daquilo que você está mais acostumado. Então, essa abertura ao novo, essa questão de conviver com o incerto, que quando você fala numa gestão de projeto tradicional, você não aceita isso porque isso significa que o escopo está mal definido ou que você precisaria ter se planejado melhor, isso é inerente dentro desse tipo de iniciativa. Aí eu queria perguntar aqui para o Paul. Paul, como é que o executivo, a pessoa que está ali na liderança daquela organização, com essa mudança? O William colocou uma coisa interessante, quer dizer, você com métodos ágeis, você acaba trabalhando com escopos, você tem que dar uma velocidade para a coisa, então você não tem o tempo total de ter um escopo plenamente definido. Como é que um executivo de uma empresa entende isso quando chega um projeto para ele aprovar, onde ele não consegue ter uma visibilidade total do escopo e ele tem que trabalhar com escopo aberto e com um budget não totalmente definido? Como é que esse executivo toma essa decisão? Bom, ou ele pira, certo? Esse é um ponto importante que eu vejo muito acontecer. Porque os novos conceitos que o William está colocando com muita clareza, né, contradizem quase tudo que eu aprendi muitos anos atrás e muitas outras pessoas também. Então, a coisa mudou. Por exemplo, antigamente tinha um conceito chamado de design freeze, congelamento de um projeto. Então, você vai andando no seu projeto, até um certo ponto se diz, não se pode mudar mais nada no escopo desse projeto. Então, se você precisar, você conserta depois na manutenção e alguma outra coisa. A fase 2, qualquer outro momento. Agora, esse conceito já morreu mais de 20 anos atrás, com certeza. É preciso mudar de uma maneira mais ágil, certo? Mais dinâmica com as coisas. Agora, claro que
muita gente já sofreu com essa mudança, porque a regra do jogo é um outro jogo. É outro dia. Então, você tem que... Agora, nem todo mundo na organização necessariamente precisa estar jogando esse jogo. As pessoas mais diretamente num projeto ágil de TI, é claro, tem que fazer exatamente assim. As outras pessoas precisam entender que a organização como um todo precisa ser mais ágil. Não significa que vai todo mundo entrar no Scrum, certo? E fazer um trabalho dentro dessa mesma forma. Até mesmo porque Scrum funciona bem em determinados conceitos, né, de desenvolvimento de software, mas ele deixa a desejar também quando você tem outros conceitos que são um pouco mais complexos no sentido de uma decisão de negócio, de uma série de coisas. É um pouco mais complicado usar esse tipo de abordagem dentro de conceitos que envolvem um pensamento mais estratégico nesse sentido. Não é tão bem definido como o desenvolver um aplicativo, desenvolver um sistema, né? Por isso que quando a gente começou aqui a conversar, eu falava que uma das variáveis que vai ajudar você a escolher um método ou outro é o grau de incerteza que você tem como produto daquele trabalho. Né? Então, por exemplo, eu não acho que se aplica nenhum tipo de discussão de método ágil se a gente estiver discutindo de fazer uma ponte sobre o Rio Pinheiros. É um problema absolutamente definido, o rio não vai mudar de lugar, né? Onde a ponte começa, onde ela termina, se ela tem que ter 3 ou 5 faixas, é uma coisa que já tem que estar definida antes de você começar o projeto. Né? Então, na minha cabeça não entra uma concepção de se discutir uma construção de alguma coisa que já é bem conhecida. Fazendo por sprints. Eu não vejo ganho nenhum de benefício. Não se sustenta uma discussão de, olha, não vamos definir então se a ponte tem que ser A, B ou C, vamos começar a fazer e vamos ver quando termina. Não existe isso, porque é um problema muito bem conhecido. Já tem milhares de casos já resolvidos, não tem uma variável de incerteza em cima disso. Agora, digamos que a gente estivesse discutindo, eventualmente, a construção de uma estrada no meio de uma floresta. Né? E o melhor objetivo seria, a gente tem que avançar nessa floresta o mais rápido possível, porque, de repente, esse é o maior diferencial e não a robustez da estrada que tem que passar por lá. Então, a gente pode gastar anos fazendo o site survey da floresta, entendendo a planificação para fazer para tentar encaixar este problema num contexto tradicional para ter 100% cronogramado, planejado, orçamento definido na vírgula, para a gente saber que vai levar exatamente 3 anos e 10 meses para eu conseguir desbravar essa floresta e chegar do outro lado. Né? Então você pode ter essa abordagem, ela se torna um projeto absolutamente conhecido e factível de ser construído, mas talvez o teu desafio de negócio mudou completamente 3 anos depois. Né? Talvez o desmatamento que vai ser incorrido nesse exemplo de uma floresta, ele já consumiu todo o ecossistema que você tinha, de forma que todo aquele levantamento que você levou 1 ano para fazer, para ter certeza, talvez ele seja muito menos útil. Talvez o mais importante teria sido você rapidamente conseguir desbravar uma parte dessa floresta, ir sedimentando e conseguindo se adaptar de forma que em 3 anos, ao invés de você ter o plano, em 3 anos você já teria uma estrada inteira pronta, mas trabalhando com essa questão do desconhecido ao longo do caminho. Então, quando a gente fala, por exemplo, de projetos de sistemas, você pode passar meses discutindo em detalhe características das telas, do processo, de forma que você tenha o projeto inteiramente conhecido, ou você pode perceber, existe valor para eu entregar para a área de negócio, se eu conseguir entregar alguma coisa mais simples, num período muito mais curto, que me ajude a entender se a gente está indo na direção certa ou se a gente já gere benefício, né? Que já gere benefício, principalmente, né? Então aí entra o que eu também falei anteriormente na questão da ótica do cliente. Né? Às vezes o cliente pode esperar 3 anos pelo resultado, às vezes não pode esperar. Então a gente tem que pensar se a melhor solução para o cliente é esperar 3 anos pelo resultado daquele projeto, daquela iniciativa, e aí ele recebe 100% do resultado, do valor daquele projeto, ou se não é melhor a gente tentar fragmentar isso em sprints, fragmentar de alguma forma que agregue valor para o cliente antes. E aí ao agregar uma parte daquele valor, não é o 100%, de repente é 10% numa primeira entrega, mas se toda aquela ideia do cliente, do resultado que ele teria depois de 3 anos com um projeto como esse, após a primeira entrega de 10%, o cliente já olhar e falar assim, sabe o que é? Não preciso mais do resto, isso aqui já garantiu muito do valor, eu vou pegar todo esse meu dinheiro, essa minha energia e vou dedicar a outras iniciativas. Você economizou
90% de esforço e o cliente gasta essa energia com outra coisa. Né? Ou um cenário pior, que é quando assim, de repente você entrega uma primeira, né, um primeiro pacote de valor para esse cliente, né, que muitas vezes a gente chama de MVP, é o Minimum Valuable Product. Né? Então o cliente começa a perceber, começa a materializar uma parte do valor que estava na hipótese, na ideia do projeto, e ele percebe que daí não vai gerar o valor que ele queria. Né? Então ele reconhece que, olha, não adianta a gente fazer o resto desse projeto, porque o que a gente fez até agora já não vai entregar mais resultado, então vamos redirecionar e colocar essa energia em outra iniciativa. Então isso também é um dos benefícios da gente aplicar a metodologia ágil em determinados tipos de problema. É conseguir antecipar a percepção de se aquelas condições de negócio realmente estão materializadas e poder desistir ou reconhecer uma falha com o menor custo possível e no menor tempo possível. Tá bom. Agora, assim, a gente já está basicamente chegando no final desse nosso webinar, né? Mas eu queria colocar uma pergunta para vocês dois, né? Para que o nosso público, o pessoal que está nos assistindo ali, ele tenha uma clareza disso, né? Essa mudança, né? A gente, para chegar ao estado da arte, no sentido de organizational agility, né? A empresa, a organização consegue fazer isso hoje sozinha, né? O que é necessário fazer para que essa organização chegue nisso, né? Então, só para a gente finalizar, eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês dois, para a gente entender como é que a gente chega nesse estado da arte. Bom, sozinho, ninguém faz nada, com certeza. Eu diria que uma empresa que tem essa vontade de fazer, certamente não vai fazer sozinho, vai precisar de apoio, vai precisar de assessorias, vai precisar de gente nova, eventualmente, vai precisar de pessoas importadas dentro da organização, né, que podem fazer a coisa acontecer, porque é um outro jogo, certo? É um jogo que envolve uma transformação muito grande, muitíssimo grande. Então, tem pessoas que conseguem fazer a parte ágil no nível de projeto, tudo bem. Então, isso funciona. E o que o William mencionou bem, quando você começa a escalar isso aqui, aí a coisa fica muito mais complexa. Como que se faz com que a mentalidade ágil de fazer as coisas mais rápidas e melhor, certo? Permeia a organização como um todo. Então, é claro que precisa de vários apoios, tem que experimentar, tem que acertar algumas vezes e errar outras vezes, e sabe? Mas, enfim, então vai precisar de... Agora, o benchmarking também seria fundamental também para as empresas trocarem ideias com outros, aprender com os acertos, né? E os erros dos outros também, com certeza. De sucesso. Esse é um típico exemplo onde o que está atrasado não necessariamente está em desvantagem se ele aproveitar tudo que já teve de experiências positivas e negativas dentro da mesma indústria ou em outras indústrias, para se adaptar. Então, eu acho que a organização passar por esse processo de transformar-se numa organização ágil, ela fatalmente vai exigir uma presença de apoio externo, como disse bem o Paul. O ponto é decidir se a empresa já percebe o valor nesse tipo de talento, nesse tipo de profissional, e quer trazer como funcionário, ou se ela precisa de um apoio consultivo para que ela perceba e decida se esse tipo de profissional, de perfil, precisa estar dentro de casa ou se ela vai contar com parceiros. Uma terceira abordagem, que é tentar desenvolver dentro de casa, também é factível, só que é justamente uma questão de timing. Né? Uma pessoa que já está há um bom tempo na organização e está sempre exposta a um determinado formato de trabalho, quão fácil essa pessoa vai conseguir aprender um formato de trabalho radicalmente diferente? Então, o primeiro ponto é selecionar por características da personalidade da pessoa mais do que pela sua experiência, né? De forma que a pessoa seja muito mais aberta ao novo e consiga entender e traduzir isso para a organização, né? Para que ela seja potencialmente um dos elementos para ajudar nesse processo de transformação. Então, só para dar um fechamento aqui, fazendo uma provocação. Agilidade na organização tem relação direta com a teoria lá das faixas, né, da geração dos baby boomers, da geração X, Y ou Z, ou isso pode ser mitigado durante esse processo? Só fazer essa provocaçãozinha aqui para vocês.
né? As organizações estão fadadas a serem, as pessoas mais antigas estão fadadas a serem dinossauros ou não necessariamente, né? Dentro desse modelo de organização. Isso é mais uma provocação. O que vocês acham com relação a isso? Eu acho que não, tanto que eu comecei a me envolver com isso com 38 anos de idade, depois de 15 anos de experiência, né? E a gente vê pessoas que acabaram de se formar, que de repente são teimosas ou têm um mindset muito mais fixo, Muito mais e que apesar de terem né? trabalhado com processos digitais, vão ser incapazes de tolerar e conviver com as pessoas que já estão na organização. Então, eu acho que esse aspecto humano, esse aspecto de entender a personalidade das pessoas, tem muito a ver com o que a gente falou aqui na questão do change management, né? E acho que uma boa iniciativa ela tem que conseguir mixar essas duas coisas. Tem que conseguir perceber quem consegue agregar valor, quem consegue aprender esses processos novos, quem consegue ajudar a multiplicar esse conhecimento dentro da organização, seja ele baby boomer, seja ele millennial, tenha 20 anos de idade ou tenha 60 anos de idade, né? Porque é sempre possível aprender. Agora, tem pessoas que não querem aprender com 20 anos e tem pessoas que estão abertas ao novo com 80 anos de idade. Sem dúvida. Entendeu? Então, é perceber essas diferenças e aproveitar o melhor dos dois. É isso, pô? Eu vou dar a resposta clássica do consultor. Depende. Depende. Então, claro, que existem alguns que vão virar dinossauros, certo? E precisam ser expurgados, com certeza. Tem outros que nascem dinossauros. Então, mas... Esse ponto é interessante. Tem uns que são novinhos, mas já são dinossauros naturalmente, né? Até pela dureza na inflexibilidade, né? De não aceitar mudanças e uma série de coisas. Agora, dentro das organizações, normalmente você tem de 100% das pessoas, você tem... digamos, uns 15%, de uma certa maneira, que já gostam de mudança e querem fazer, vamos lá, então. Você tem os outros 15% lá embaixo também, né, que não adianta, certo? Eles não vão adotar lá os novos conceitos. Mas você, é um pareto, né? Mas existe uns 70% que tem que ser trabalhado. E esse 70%, então, que vai fazer com que a organização aconteça de fato. E aí que entra um bom trabalho de change management, né? Sem dúvida. Com certeza. É isso daí. Aí nós vamos virar como uma organização altamente ágil. Perfeito. Bom, gente, a gente está terminando aqui, a gente está com 40 minutos de webinar. Eu queria agradecer a paciência de vocês aí, de estar aqui junto com a gente, ouvindo sobre esse assunto, que é um assunto extremamente moderno nesse sentido do que está acontecendo nas organizações. Quero dizer para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta com relação a esse tema, tanto para o Paul quanto para o William, né, que vocês podem entrar em contato através do e-mail que eu vou passar para vocês aqui, que é o comercial@dc de Dinsmore Compass .srv.br, tá? E vocês podem mandar essas perguntas, o pessoal da Dinsmore Compass vai ter o maior prazer em passar para o William, para mim também, se for o caso, alguma pergunta para mim, e para o Paul, e a gente vai responder todas as perguntas que chegarem para vocês, tá? Então, a gente está no final disso, eu queria aproveitar esse momento aqui, convidar vocês também para estarem presentes e conhecerem o 16º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos, tá? Onde a gente vai falar muito também sobre esses temas de inovação, os temas que estão mais presentes no dia a dia de todo mundo. Esse evento vai acontecer no dia 22, 23 e 24 de novembro, né, no Expo Center Norte, então será um prazer poder ter vocês lá. Qualquer coisa que vocês precisarem, consulte o nosso site, que é o www.sigp.org.br, tá bom? E participem, estejam antenados no que está acontecendo no mercado, e espero vê-los aí em breve no mais um webinar aqui promovido pela Dinsmore Compass, em conjunto com o PMI São Paulo, e a gente vai estar junto, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tenham uma boa noite e um forte abraço para todo mundo. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.